Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Será que a direção do Grêmio não faz nos bastidores nenhum movimento já projetando o ano de 2025 no que diz respeito a treinador? Será que a direção do Grêmio vai esperar o encerramento do Campeonato Brasileiro para decidir a situação do Renato, se ele fica ou se ele vai embora? Será que o Grêmio não faz nenhum tipo de análise do mercado de treinadores? Será que não pensa assim, olha, esse técnico se encaixaria bem no nosso modo de trabalho? Tais e tais jogadores poderiam ser contratados a partir da vinda desse técnico? Será que o Grêmio não faz nenhum tipo de projeção para o ano de 2025? Vai deixar tudo para as férias? Vai deixar tudo para aquele período em que a maioria dos clubes já fez os seus contatos, já manteve as tratativas com o treinador ou com o jogador? Vai deixar terminar o campeonato para agir o Grêmio? Seria perigoso isso, né? Mas sabe o que é que tem a convicção de que o Grêmio não está se movimentando de nenhuma forma nesse momento? O Renato Portaluppi. Renato Portaluppi tem a convicção de que a direção do Grêmio está absolutamente parada nesse momento. E eu quero falar com você a respeito disso, eu quero explicar as razões que me levam a pensar dessa maneira aqui, em nome de Frigorífico Borussia, produtos de qualidade, produtos feitos pela nossa gente, e também em nome da KTO, jogue com responsabilidade, site para maiores de 18 anos. Bom, todo mundo sabe, o Renato concedeu essa entrevista para a Rádio Gaúcha, para o site Gaúcha ZH. Alguns trechos já foram antecipados na quarta-feira, sobretudo aquele trecho em que o Renato disse que por ele assinaria um contrato vitalício com o Grêmio, mas obviamente a situação não depende apenas dele. Nesse momento ele está em cima do muro, disse o técnico. Então, esse trecho foi postado, publicado na quarta-feira, e o restante da entrevista foi ao ar ontem à noite, até tarde da noite, tipo 10 horas. Acho que muita gente acabou não lendo e talvez esteja lendo nesse momento, agora pela manhã, e aí o Renato volta a falar a respeito do seu futuro. E aí é que eu constato que na cabeça do Renato a direção não está pensando em nada. Aliás, o Renato tem uma visão completamente equivocada a respeito do trabalho do jornalismo esportivo. Impressionante, impressionante. Eu gostaria que o Renato estivesse brincando, não, mas ele fala sério. O que ele diz assim, quando alguns nomes são lançados como possíveis treinadores para o Grêmio? Ele diz assim, não, o jornalista acorda um dia, coloca na cabeça, vai lá e posta. É assim que o Renato interpreta, ele vê o jornalismo esportivo. Ele não vê como uma atividade de alguém que busca informações, de alguém que tem fontes e somente a partir dessas informações posta a informação. Não, ele acha que é tudo uma invenção. E aí, ao responder a respeito disso, desses nomes que frequentemente são lançados aí, a gente pode até citar aí recentemente o José Peseiro, que é um técnico português, o Hernan Crespo essa semana, Luiz Castro essa semana também, Arce mais remotamente, todos os nomes aí que surgiram a partir de rumores escolhidos dentro do próprio clube. Aí o Renato diz que não, é tudo mentira. É tudo mentira, seria uma traição se a direção já estivesse pensando em outro treinador. É tudo mentira. A direção jamais me trairia, tem uma ótima relação com o presidente Alberto Guerra, com todo o departamento de futebol, eles não me trairiam, assim como eu jamais os trairia. E disse, foi além ainda o Renato, se tudo isso fosse verdade, eu já teria dito tchau. Olha, confiança absoluta no taco Renato, mas eu lamento dizer que a direção efetivamente busca outros nomes. E que bom, né? Que bom que a direção toma essa cautela, porque não pode deixar para realizar todo esse trabalho no mês de dezembro, que é um mês extremamente complicado, às vezes mês difícil de se localizar pessoas que possam ser contratadas. A direção não é traição. Não é uma coisa errada pensar em outros nomes, até porque e se o Renato inventasse de ir embora, a direção ficaria aí a ver navios? Não, a direção tem que trabalhar. Mas o Renato tem a certeza de que nenhum movimento está sendo feito. Ah, ainda sobre os jornalistas. Essa é a real frase do Renato. Eles acordam e põem a notícia no ventilador. Não, Renato, não é assim. Não é assim.
apenas mais um trecho dessa muito curiosa entrevista coletiva do treinador do Grêmio, que, de novo, né, o resumo da história é o seguinte: ele volta a colocar a direção do Grêmio contra a parede. Seria uma traição na visão do Renato se a direção estivesse pensando em outro nome. Lamento informar, mas a direção pensa, Renato. Grande abraço, muito obrigado pelo seu carinho com esse canal. Se inscreva aqui, dê uma força, é fundamental para o crescimento. Uma grande sexta-feira para todo mundo. De noite tem jogo, né? Tem jogo. Duríssimo contra o Palmeiras, mas é um jogo de futebol, né? É um jogo de futebol, tudo pode acontecer. O Palmeiras está nesse momento de instabilidade. Quem sabe, pelo menos um pontinho o Grêmio possa arrancar. Tchau, tchau.